Será que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado? Você já percebeu que quando duas pessoas brigam, aparecem frequentemente frases como estas: "Isso não é justo. Você gostaria que fizessem isso consigo?" Essas frases parecem comuns, mas escondem uma verdade profunda sobre a natureza humana. Quando alguém diz "isso não é justo", a pessoa não está apenas demonstrando insatisfação, ela está apelando para uma regra que acredita o outro também conhece. E o mais interessante é que o outro quase nunca responde. Não existe certo nem errado. Em vez disso, ele tenta se defender. Diz que havia uma exceção, que foi provocado, que as circunstâncias eram diferentes, ou que tinha um bom motivo para agir daquela maneira. Perceba o que isso significa. Os dois já concordam que existe uma regra de justiça. O debate não é sobre a existência dessa regra, mas sobre quem a desrespeitou. É como uma partida de futebol. Só faz sentido dizer que um jogador cometeu falta porque todos aceitam a mesma regra do jogo. Se não existissem regras, ninguém poderia reclamar. Da mesma forma, só conseguimos chamar uma atitude de injusta porque acreditamos existir um padrão de certo e errado. Os antigos chamavam esse padrão de lei natural ou lei da natureza humana. Não estamos falando da gravidade ou das leis da física. Estamos falando da lei moral. Aquela que nos diz que devemos ser honestos, cumprir promessas, respeitar os outros e agir com justiça. Mas existe uma diferença muito importante. A gravidade não pode ser desobedecida. Se você soltar uma pedra, ela cairá. Já a lei moral pode ser desobedecida. Nós sabemos o que é certo, mas escolhemos fazer o errado. Essa é a característica única do ser humano. Os antigos acreditam que essa lei não precisava ser ensinada, porque fazia parte da própria natureza humana. E quando observamos diferentes povos em diferentes épocas da história, percebemos algo impressionante. Existem diferenças de costume, existem diferenças de cultura, mas os princípios morais básicos continuam muito parecidos. Nenhum povo admirou a covardia como uma virtude. Nenhum povo elogiou a traição contra amigos. Nenhuma sociedade considerou a injustiça uma qualidade. As pessoas podem discordar sobre muitos detalhes, mas concordam que a honestidade é melhor que a mentira, que a coragem é superior que a covardia e que a justiça vale mais do que a injustiça. Agora vê uma das maiores evidências que essa lei realmente existe. Há pessoas que afirmam que não existe e não acreditam em certo e nem errado. Mas basta alguém enganá-las, basta alguém quebrar uma promessa, basta alguém tratá-las injustamente e imediatamente elas dizem, isso não é justo. Sem perceber, elas acabam de reconhecer exatamente a lei moral que disseram não existir. Existe ainda outra realidade que todos nós reconhecemos. Nenhum de nós consegue obedecer perfeitamente essa lei. Todos nós já mentimos, todos nós já fomos egoístas, já fomos injustos, e quando isso acontece, fazemos outra coisa curiosa. Nós nos justificamos. Dizemos que estávamos cansados, que estávamos estressados, que as circunstâncias eram difíceis. Mas pense comigo, se não existisse uma lei moral, por que sentiríamos necessidade de apresentar desculpas? Ninguém pede desculpa por obedecer à gravidade. Só tentamos justificar nossas atitudes porque sabemos no fundo que deixamos de fazer aquilo que era certo. Isso revela que a lei moral está gravada na consciência humana. No fim das contas, chegamos a duas conclusões. A primeira é que todos nós seres humanos possuímos uma noção de certo e errado. A segunda é que nenhum de nós consegue viver perfeitamente de acordo com essa lei. Nós conhecemos o bem, mas frequentemente escolhemos o mal. E essa talvez seja uma das maiores perguntas da existência humana. Se existe uma lei moral acima de todos nós, de onde ela veio? Será que apenas é um produto da evolução? Será uma invenção da sociedade? Ou será que essa lei aponta para um legislador? Alguém maior do que o próprio ser humano?